Bem-vindos ao Raio-X Sporting em semana de derby no Estádio da Luz. Está aí à porta o grande derby do futebol português. O Sporting avança na segunda circular até ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica no sempre escaldante duelo entre Águias e Leões. Depois de 7 vitórias consecutivas, o Sporting perdeu por 1-0 na Madeira frente ao Marítimo num jogo recheado de casos de arbitragem, lances que vão ser analisados neste Raio-X Sporting. Roberto Martínez foi hoje apresentado como selecionador nacional. O técnico espanhol garante que conta com todos os jogadores no radar da seleção, incluindo Cristiano Ronaldo. São os temas então do Raio-X Sporting desta noite, que volta a contar com Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Olivença e Pedro Azevedo. Uma vez mais, boa noite aos 4 e bem-vindos à Sporting TV. Miguel, o Sporting vai à Luz determinado a vencer? Boa noite. Diria determinado de certeza, com vontade também de certeza, sabendo que vamos ter pela frente o nosso grande rival, que temos que obviamente respeitar. Dito isto, o objetivo tem de ser os 3 pontos. Manuel, Gonçalo Inácio é o defesa central português em melhor forma atualmente? Antes disso, posso dar os sentimentos à família do Mesares, um grande homem, um grande guarda-redes do nosso clube. Eu ontem disse aqui que Gonçalo Inácio foi de longe o melhor jogador do Sporting. E Gonçalo Inácio está num momento de forma em que eu estou convencido que este treinador vai escolher Gonçalo Inácio a jogar sobre a esquerda, com o pé esquerdo, para ser titular da Seleção Nacional. Da forma como ele está a jogar, da forma como está a evoluir, não tenho dúvidas nenhumas que Gonçalo Inácio vai ser o central da Seleção Nacional. João, o Sporting sofreu um golo 6 jogos depois, mas apenas de bola parada. A equipa continua a defender bem? Boa noite. A equipa continua a defender bem. O golo foi de bola parada numa situação de um penalti, mas a equipa conseguiu evitar a maior parte dos ataques e das situações de perigo da equipa do Marítimo, e a equipa opôs-se bem nesse sentido. Parece um pouco contraditório porque não vencemos o jogo, mas analisando friamente identificamos que o Sporting está a defender bem, tirando excepcionalmente a situação do penalti. Pedro Azevedo, boa noite. Foi tema ontem aqui no Sporting Grande Jornal, uma suposta luta entre árbitros mais experientes, outro menos experientes, e eu pergunto se de facto está aqui a existir uma luta de egos, de experiência e também de personalidade entre os árbitros de campo e os de VAR, os árbitros de VAR. Boa noite a todos. Eu não creio que seja uma luta de egos. É um pouco senso comum. Facilmente se percebe que mais rapidamente muda a decisão um árbitro novo, tendo um VAR mais experiente do que a situação inversa. Creio que se tratará disso. Vamos então à análise neste Raio-X Sporting. Começando por ouvir Ruben Amorim na análise ao encontro de ontem na Madeira, frente ao Marítimo, derrota por 1-0 dos Leões. Ruben Amorim admitiu que o pontapé de penalti assinalado contra o Sporting tornou tudo mais complicado e disse também que a equipa leonina, quando as coisas não saem bem no ataque, precisa de encontrar outras soluções. A verdade é que na primeira parte não entramos bem no jogo, com falta de capacidade nos duelos. Eles foram mais fortes que nós nessa fase do jogo. Nós com problemas para sair a jogar, nunca conseguimos assentar, apesar de não haver grandes oportunidades. Talvez no início uma do Marítimo, e depois nós começámos a equilibrar o jogo. O Marítimo deixava-nos 3-3 atrás, às vezes homem para homem, e nós temos que ser melhores. Metíamos a bola na frente, ganhávamos segunda bola por vezes e não fomos rápidos o suficiente para criar mais perigo. Depois na segunda parte penso que entramos muito diferente da primeira parte, acaba por haver o penalti e depois aí torna tudo mais complicado, porque o Marítimo obviamente a defender o resultado e nós aí tivemos algumas situações, mas depois tornou-se tudo muito confuso, muitas paragens, nós já sabemos disso, eu faria igual, e portanto esta equipa
esta equipa tem muito talento. Quando as coisas saem bem e saem a sério. Quando não sai, nós temos que ir buscar outras coisas em nós e nós, enquanto equipa, ainda não conseguimos dar esse passo. Portanto, é trabalhar nesses aspectos todos. Há muito por fazer, muito para ganhar. Miguel, e partindo aqui da análise de Rubén Amorim, pergunto, na tua opinião, o que é que faltou à equipa do Sporting frente ao Marítimo? Além da explicação do Ruben, eu diria que faltou marcar golos, que é sempre o mais importante e é algo que nós ainda para mais tínhamos vindo a fazer com alguma regularidade. Também algo que tínhamos vindo a fazer nos últimos 7 jogos era entrar bem no jogo e, de facto, não entramos bem no jogo, ao contrário do Marítimo, que diria que entrou bem no jogo, mas com o intervalo... acredito que as instruções do Ruben surtiram logo efeito e de facto entramos melhor na segunda parte, mas depois aconteceu o minuto 50 e o minuto 51 e eu acho que esses 2 minutos no fundo mudam completamente o jogo. A arbitragem tem influência no resultado final? Na minha opinião, tem, e explico o porquê. Ao minuto 50, há um lance que toda a gente diz ser penalti, há uma unanimidade na imprensa e nos especialistas, ou seja, isto não é a minha opinião exclusiva, é uma opinião generalizada de quem viu e dos especialistas que comentam geralmente este tipo de lances. Curiosamente, só não viu o árbitro assistente e não viu o VAR. Desses ninguém viu. E eu acho que isso acaba por ser revelador de um certo descontrole emocional deste árbitro que infelizmente não mostra sinais de evolução. Eu recordo que na época de 2018-2019 em Setúbal, o Ristovski é atingido na cabeça com um cotovelo que lhe deixa um galo visível na testa e a conclusão desse lance foi a expulsão do jogador porque a falta não foi assinalada e o galo era tão grande que era tão visível que fez essa revolta no jogador e parece-me que houve o tal descontrole emocional. O lance aos 50 minutos, volto a dizer, é algo que estamos a ver que foi considerado unanimemente, enfim, um duplo empurrão, primeiro com o braço direito, depois com o braço esquerdo, e no minuto a seguir há outra falta, novamente sobre o Pedro Porro, que mais uma vez o árbitro e o árbitro assistente não veem. Do lado de fora, o que parece é que o árbitro estava como se tivesse picado com o Porro, ou seja, poderiam quase bater no Pedro Porro, que ele não iria assinalar nenhuma falta. E parece-me que este lance, de facto, acaba por marcar o encontro. Esta rasteira, mais uma vez, aqui a dúvida no estádio era se era dentro ou fora da área. O VAR não pode intervir, porque é fora da área, mas o que salta à vista é o erro grosseiro, tanto do árbitro como do árbitro assistente, que durante 2 minutos acharam por bem não marcar estas faltas ao Pedro Porro e acho que não estou a dizer nenhum erro que é na sequência deste segundo lance que acaba por acontecer o golo do Marítimo, aquelas coincidências infelizes que o futebol tem. A sensação também que nós temos é que com os nossos rivais estes lances idênticos a estes são sempre marcados. E a minha pergunta é porque é que não foi neste jogo? Neste jogo especificamente, porque é que há esta ausência de ação do árbitro em 2 lances capitais que têm influência direta no resultado? Eu acho que é um momento sério e que deveria obrigar quem manda no nosso futebol a refletir, a fazer um momento de reflexão para perceber porque é que o critério é diferente com o Sporting. Por que razão não terá sido marcado este penalti, por que razão não terá sido marcada a falta, ainda para mais estamos a falar de faltas sofridas pelo mesmo jogador e cometidas pelo mesmo jogador, ou seja, dando um cartão amarelo em cada um dos lances, poderia ter sido expulso. E relembro também que estes lances acontecem com o resultado a 0. É consensual, o próprio Rubén Amorim disse isso, o Sporting de facto não entrou bem no jogo, mas uma equipa não entrar bem no jogo não é razão suficiente para o perder ou para haver um desejo compulsivo que ele perca. E por isso acho que o assunto é sério e que mereceria uma reflexão séria também das equipas de arbitragem sobre este lance, porque de facto foi algo que nos prejudicou e que teve influência direta no resultado. E eu já vou aqui desafiar o João Oliveira, também o Manuel Fernandes, no fundo a fazerem aqui esta reflexão no que toca ao critério usado pelas equipas de arbitragem nos jogos do Sporting e noutros jogos. Para já vamos então
a análise de todos estes lances em concreto com o Pedro Azevedo. Pedro, começamos então pelo lance ao minuto 50, o primeiro lance de possível pontapé de penalti que não foi assinalado sobre Pedro Porro. Léo Pereira, envolvido, jogador do Marítimo, nestes dois lances. Pergunto se Hélder Malheiro decidiu bem ao não assinalar este pontapé de penalti. Não, o Miguel já explicou um pouco os lances capitais. Portanto, neste primeiro lance, aos 50 minutos, é um lançamento para o interior da área. O Porro aparece descaído do lado direito e o Léo Pereira, que vinha atrás em perseguição do Porro, coloca os braços nas costas e empurra claramente o Pedro Porro. Portanto, pontapé de penalti, claro, por assinalar. Como o Miguel referiu e bem, fica aqui também por exibir um cartão amarelo ao Léo Pereira. Logo depois, ao minuto 51, a dúvida se de facto a falta de Léo Pereira era cometida dentro ou fora da área por Léo Pereira sobre Pedro Porro. Hélder Malheiro, uma vez mais, volta a não assinalar. É um facto. Portanto, o ataque do Sporting pelo lado direito, o Pedro Porro vai entrar pela zona lateral da área de penalti, é rasteirado. A questão aqui prendia-se essencialmente se a falta teria sido cometida dentro ou fora da área. É ligeiramente fora da área, portanto, o Pedro Porro ainda não tinha entrado na área de penalti. Fica aqui um pontapé livre por assinalar a favor do Sporting. No caso, se o primeiro amarelo tivesse sido exibido a Léo Pereira, este seria o segundo. Por acumulação, Léo Pereira seria expulso. Claramente há erro de análise do árbitro nos dois lances, mas aqui referir também que o árbitro assistente podia ter dado uma ajuda importante, portanto, quer no primeiro lance, quer neste, porque o árbitro assistente está muito bem colocado para fazer essa análise do lance e para ajudar o árbitro em campo. Mas o que nos faz confusão, e via-se agora na repetição, a proximidade do árbitro assistente relativamente a este lance, é que estamos a falar de um lance que os especialistas e a imprensa, na sua totalidade e de forma unânime, tanto um lance como o outro dizem que existe falta. Faz de facto um pouco confusão como é que quem, enfim, em teoria trabalha para tomar estas decisões, tanto um como o outro não veem, com a agravante que no primeiro lance ainda tem a ajuda do VAR, que também consegue não ver. E tu não achas que isto era motivo para uma reflexão um bocadinho mais aprofundada do que propriamente aquela que vão depois dizer que lá vêm os diretores de comunicação incendiar as coisas, etc. Isto não tem a ver com incendiar nada. Estamos a falar de forma calma, estamos a tentar perceber como é que é possível uma equipa de arbitragem, e que não é apenas o árbitro, volto a repetir essa ideia, como é que é possível uma equipa de arbitragem não ver estes dois lances, que são dois lances seguidos, para posteriormente haver esta unanimidade relativamente a um e ao outro lance? Sim, eu concordo. Estamos a fazer uma análise objetiva dos lances. Nos dois casos há infração. E quer num lance, quer no outro, tanto o árbitro como o árbitro assistente do lado onde o lance ocorre estavam ou deveriam estar numa posição que lhes deveria permitir tomar a decisão correta. É de facto necessário trabalhar, olhar para estes lances e garantir que não voltam a acontecer. Temos lances consecutivos nestes minutos, portanto, minuto 50, 51, depois outro aos 55, que é o pontapé de penalti de Mateus Fernandes sobre Percy Liza. Este pontapé de penalti é bem assinalado, Pedro? Sim, agora uma decisão correta por parte de Hélder Malheiro, um ataque do Marítimo pelo lado direito, com o Percy Liza em posse de bola. O Mateus Fernandes, quando tenta jogar a bola, pisa o seu adversário em cima da área da linha da área de penalti, portanto fazendo as linhas que delimitam as áreas parte dessas mesmas áreas. Considera-se que a infração é cometida dentro da área, pontapé de penalti bem assinalado neste caso. Ao minuto 82, nova queda na área do Marítimo, Mateus Reis, que cai neste lance, um lance com Mosquera. Qual é que é a tua avaliação do lance?
Portanto, é um ataque do Sporting pelo lado esquerdo. O Mateus Reis vai à linha de fundo, volta para trás. Nesse momento, Mosquera aproxima-se e, na minha opinião, é o Mateus Reis que procura o contacto e projeta-se. Portanto, lance sem infração por parte de Mosquera. Boa decisão aqui do Hélder Malheiro. Pedro, temos então aliás, ainda temos mais um lance. Aos 88 minutos, uma possível mão de Mateus Costa, uma vez mais na área do Marítimo. Sim, mais um lance na área do Marítimo. No caso, o Mateus Reis também está envolvido, cruza a bola do lado esquerdo, o Gonçalo Inácio cabeceia a bola e Mateus Costa tenta abordar o lance, vai com o braço completamente aberto. E daí terem-se originado algumas dúvidas em relação à parte do corpo com que ele intercepta a bola. Após algumas repetições é possível verificar que a bola vai ao ombro, não joga com o braço, portanto é uma zona permitida para jogar a bola. Esteve bem aqui também Hélder Malheiro ao deixar prosseguir. O resultado final deste jogo foi de 1-0. Temos então, Pedro, um pontapé de penalti que não foi assinalado, um livre que também não foi assinalado e um jogador que deveria ter sido expulso e que não foi. A nota de Hélder Malheiro não é positiva. Sim, claramente. Na altura do pontapé de penalti não assinalado e da dupla advertência que não foi feita a Léo Pereira, portanto o jogo estava 0-0, com o pontapé de penalti sendo marcado ou não é um erro grave. A não expulsão do jogador por acumulação de amarelos é outro erro que impacta no jogo. Portanto, nota claramente negativa, nota 2 para Hélder Malheiro. Obrigado, Pedro. Vamos então aqui prosseguir a análise e abrir o espaço então para a tal reflexão, Manuel, de que falava aqui o Miguel. Temos estes lances, o Manuel ontem esteve aqui na Sporting TV e já falou sobre eles. Temos também outros lances que marcam esta jornada no fim de semana e que também têm marcado o campeonato e os últimos jogos, lances em jogos de Benfica e também de Futebol Clube do Porto. O Miguel falava ali no critério, temos falado muito sobre critério. É preciso, de facto, uma reflexão por parte da arbitragem neste momento, olhando para estes lances e para outros do campeonato? É preciso... toda a gente está a ver que... não é preciso ser um expert do futebol para ver que os árbitros não têm o mesmo respeito pelo Sporting. Não sei se é respeito, se é medo. Eu acho que é mais medo do que propriamente respeito. E, portanto, pelo Sporting é fácil, às vezes, marcar faltas, inclusivamente, que não são, como foi o caso deste jogo, que foi um jogo vergonhoso, vergonhoso. O Pedro deu-lhe 2, eu dava-lhe 0. O Pedro deu-lhe 2, e eu compreendo, mas eu dava-lhe 0, porque quem faz uma arbitragem destas tem que levar 0. E, portanto, eu acho que o homem não deve estar bem, a consciência dele não pode estar bem, ele não dormiu de noite com toda a certeza. Depois de ver os lances, depois de ver o que toda a gente viu e falou na imprensa, este homem não pode dormir, não pode dormir. Se ele for um homem consciente, um homem equilibrado emocionalmente, este homem não pode dormir, não pode. Ele estragou uma equipa que estava... Eu vou dizer... Não tem condições de arbitrar na próxima jornada? Não, nem pensar. Eu tenho muitas dúvidas que os árbitros portugueses, mais alguma vez, se a continuar esta senda de arbitragens e a continuar a forma como eles arbitram em determinados campos, eu tenho muitas dúvidas que no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo, os próximos campeonatos, que Portugal seja representado por algum árbitro. Não tenho dúvida. Não foi agora neste Mundial e não vão nos próximos, nem europeu nem mundial, porque eles não têm capacidade. Eu digo, quando era jogador de futebol, eu via jogadores que se enquadravam no meu perfil de jogo e eu aprendia com eles, eu via. E porquê é que estes senhores não veem o campeonato argentino, que aquilo é virar e não marcam faltas nenhumas? O jogo está sempre seguido e os árbitros comandam o jogo e os jogadores argentinos complicam muito mais do que os portugueses, mas muito mais. Não vejo o campeonato argentino, João? Não complicam muito mais? Muito mais. E eles aqui,
complicam porque querem. Eles complicam porque querem, portanto... E foi isso também que viu nos jogos do Benfica e Futebol Clube do Porto desta jornada? Do Benfica, o Benfica não houve assim nada de especial. Agora no Porto, eu reconheço que no Porto o Uribe tem ali uma entrada e ele está a dizer para ele ter calma. Uma entrada que depois o jogador do Casa Pia agarrou e muito bem levou o amarelo, mas o segundo amarelo do Casa Pia tem muito menos gravidade do que e ele mostrou logo o segundo amarelo, resolveu logo o problema dele. E é assim que se resolve as coisas. Portanto, eu acho que o Conselho de Arbitragem tem que tomar muita atenção a isto, porque isto está a tomar proporções que pode ser perigoso. Deixa-me só aproveitar, Manuel, que fazia referência a esse lance que acaba também por marcar esta jornada. Pedro, obviamente deves ter visto este lance. Falamos do lance, nomeadamente, de Uribe com Neto, jogador do Casa Pia, que depois teve de ser substituído. Sofreu uma entrada que não teve qualquer sanção disciplinar por parte do árbitro Nuno Almeida. Qual é que é a avaliação que fazes desse lance? Há também um lance de Galeno, uma entrada dura. Se quiseres, no fundo, elencar aqui e avaliar os lances mais polémicos desse Casa Pia Futebol Clube do Porto. Eu destacaria o lance do Uribe. É uma entrada extremamente perigosa. Sei que não é consensual, mas ainda assim é uma entrada por trás. O jogador, o Uribe, projeta-se e atinge a zona de calcanhar, do calcanhar, tornozelo do Neto, e depois é possível ver a torção que provocou no jogador adversário, que inclusivamente teve que sair do terreno de jogo. Na minha opinião, haveria lugar a pontapé livre, foi assinalado, e haveria lugar a expulsão de Uribe. No caso, não viu o amarelo, também não foi expulso. Portanto, má decisão, má análise do lance por parte do Nuno Almeida. João, ficas preocupado ao ver estas arbitragens como as deste fim de semana? Eu não fico tão preocupado porque eu já estou habituado. Porque eu já estou habituado ao longo dos anos a ver este tipo de lances, como este agora que o Pedro falou, como o lance que não foi assinalado ao Porro, como o lance do penalti que, a ser discutível, merecia uma análise do VAR, pelo menos mais cuidada. Não compreendo, e há aqui 3 pontos que são fundamentais, o Pedro, o Miguel e o Manuel já tocaram aqui em vários. Há aqui 3 pontos que eu acho que são fundamentais. O primeiro é a incapacidade que o VAR tem de tomar uma decisão de chamar o árbitro naquele lance do Porro, que depois antecede, minutos antes, uma jogada que vai originar o lance do penalti do Mateus. É a incapacidade que o assistente tem de ver àquela distância, porque ele vê àquela distância. Não vale a pena nós estarmos a dizer que ele não vê, que foi inelubriado, que bateu o sol ou a chuva. Não aconteceu nada disso. Portanto, ele vê, o assistente tem que dar a orientação e depois, obviamente, que é não entender porque é que durante toda a partida há um conjunto de faltas que deveriam ter sido assinaladas e não são, e não foram. E isto é contínuo no nosso campeonato. E depois nós vemos em outros jogos do campeonato entradas semelhantes àquelas que têm no Sporting de Sola, que os jogadores não levam cartão ou levam amarelo, entradas por trás põem em risco a integridade física dos jogadores, que eles têm de sair e que não são sancionadas. Faltas como a do Porro, que obviamente a entrada da área, já nem estou a falar do penalti, estou a falar da falta que antecede o golo, que tem uma ligação direta depois com a jogada que o Sporting depois é prejudicado. E a juntar a isso é a minha estupefação em ver que em 2023 ainda, ao dia de hoje, ainda acontecem situações, mesmo com tecnologia topo de gama, mesmo com orientações, mesmo com novas regras, mesmo com a International Board a dar orientações sempre diferentes, mesmo com conversas antes dos jogos, mesmo com pedidos dos árbitros antes dos jogos aos jogadores que tenham habitualmente uma conduta correta durante toda a partida, etc., depois se consiga ver e consiga estar uma pessoa em casa, uma família em casa a ver um jogo de futebol e entendermos que muitas vezes os jogos do nosso campeonato têm aqui momentos em que não são de acordo com aquilo que é a verdade desportiva. Eu não estou a dizer que é feito de forma propositada. Estou a dizer que há erros graves. Eu aceito que um árbitro não consiga ver, o assistente naquela situação do Porro tem muita dificuldade em aceitar, eu o VAR não consigo perceber, eu não consigo entender como é que o VAR não vê aqueles lances, não faz muita confusão. Mas isto já é repetido, já tivemos estas situações o ano passado, já tivemos estas situações mesmo quando fomos campeões, temos tido continuamente este tipo de situações no nosso campeonato e isto depois
funciona em escadinha. E a reflexão, a escadinha para as outras, como eu costumo dizer, para a Liga 3, a segunda Liga, para a Liga 3, para o Campeonato de Júniores, para o Campeonato de Juvenis e depois até o Campeonato de Benjamins, onde depois também acontecem situações que são impensáveis, mas que infelizmente também acontecem. E há aqui 2 ou 3 reflexões que devem ser feitas. A primeira e grande reflexão que deve ser retirada é como é que está a ser realizada a formação dos árbitros e que tipo de pressão, que tipo de controle emocional é dado, ou apoio é dado aos árbitros, porque obviamente em muitas situações não há apoio emocional e este lance é um lance deles. Não me parece que exista. Acho que o árbitro não tem ou não reúne aqui algumas condições do ponto de vista emocional para tomar uma decisão em conformidade com os lances que está a ver. Portanto, eu acho que passa aqui também por uma questão de formação da arbitragem, formação dos árbitros, também eu acho que também deve existir aqui também algum tipo de controle ou segurança também por parte dos árbitros, porque temos ouvido histórias nos últimos anos que, enfim, também não abonam nada a favor de ninguém. E eu acho que a grande reflexão passa por isto, por tentar perceber como é que se chegou a este ponto em que uma pessoa vai ver um jogo e em Portugal não há um adepto de um único clube que não saia de um jogo em que se esteja a queixar do árbitro. E eu acho que isto é que é o grande problema. Obviamente nós fomos prejudicados neste jogo, há uma cota parte de responsabilidade do árbitro que influencia de forma, não digo que seja que ele faz de propósito, mas que influencia de forma indireta o resultado e a moral dos jogadores. Mas isto não acontece só aqui, acontece a nível do nosso campeonato. E aqui eu concordo também com o Manel, que encontro muito poucos árbitros com capacidade de estar em grandes competições, em grandes torneios. Vocês falam aqui na questão emocional, e o Miguel também falava no critério que vai mudando muitas vezes durante o próprio jogo, Manuel. O Manuel já várias vezes disse aqui que há árbitros que têm medo e que se descontrolam emocionalmente a apitar jogos de determinadas equipas e quando estão sujeitos a maior pressão. Foi isso também que assistiu, estava há pouco a falar nesse jogo do Casa Pia com o Futebol Clube do Porto. Foi isso que sentiu nesse conjunto de decisões que foram diferentes em termos de critério ao longo da partida? Não, deixa-me só, André, só para terminar. É óbvio que há árbitros que têm condições e têm qualidade, mas há árbitros que estão mal preparados a vários níveis. Estão mal preparados do ponto de vista anímico, do ponto de vista daquilo que é a percepção do jogo, o critério, daquilo que muitas vezes que é a interpretação da lei, do bom senso. E muitas vezes, durante a partida, perdem essa noção. E isto acontece em muitos jogos do nosso campeonato. E há bons funcionários e bons trabalhadores em várias profissões e há outros que necessitam de melhor formulação, de uma renovação e de mais critério. E eu acho que é aí que se passa. A reflexão é esta. Nós não podemos continuamente a desculpar a arbitragem e dizer que os diretores de comunicação, que os adeptos, que os comentadores, que toda a gente, que os árbitros, que os treinadores, que os presidentes criam um ambiente hostil à volta da arbitragem e depois nós temos árbitros que não reúnem condições, quando apitam em muitas situações, para apitar um jogo de alguma intensidade ou de algum tipo de pressão, porque não respondem em conformidade com esse jogo. E é isto que é preciso refletir, é como é que não temos árbitros nesse sentido. E obviamente um árbitro que se estreia na primeira divisão, eu diria que podemos ter, enfim, tem outra margem, não é? Ou seja, é a primeira vez que apita um derby, a primeira vez que apita um grande, eu acredito que fica um pouco mais nervoso. Mas ele não chegou ali de paraquedas. Ele tem que ter um trabalho e tem que ser, enfim, revisto pelos seus pares para lhe darem a oportunidade para estar ali. Esta equipa em questão não foi a primeira vez que apitou um jogo do Sporting ou de um grande e por isso já teria experiência para conseguir ter esse controle emocional. Agora, não o tendo e dando provas que não o tem, acho que é necessária essa reflexão de se perceber como é que é possível existir em lance em Portugal onde a unanimidade da imprensa e dos especialistas dizem que é penalti, mas, no entanto, temos várias pessoas que não foi apenas uma. Como já referimos aqui, o árbitro assistente é do lado dele nos dois lances. Sim. O VAR, no primeiro lance, tem que intervir. Uma pessoa vendo, então, a repetição, com calma, sem o barulho do estádio, sem aquelas coisas todas, e olhar para aquilo e não ver nada, faz um pouco confusão. O que é que vai acontecer? Vai-lhe ser dada a nova oportunidade de voltar a errar? Vai trabalhar para nunca mais fazer aquilo? O que é que vai acontecer? Esta opacidade que existe relativamente a certos critérios e a certas formações que existem na arbitragem deixam-nos depois com este amargo de boca e com estas interrogações todas relativamente a um lance que é unânime e que é relativamente simples. Não havia um bloqueio, não estava o sol contra, não há nenhuma razão daquelas que se apresentam normalmente para tantas pessoas que ainda para mais estão para lá
ou estão lá com o objetivo de ver este tipo de lances, como é que não o viram? E mais uma vez, aquilo que nós vimos a bater já há algum tempo, da necessidade de existir, de ser pública a comunicação dos árbitros, serviria para exatamente nos tirar esta dúvida de qual é que foi o comportamento que estes senhores tiveram relativamente a um lance, o que é que disseram uns aos outros relativamente a este lance, para não considerarem aquilo falta, quando, volto a repetir, isto não é a minha opinião, não é a opinião do João ou do Manel, é a opinião da unanimidade da imprensa e dos especialistas de arbitragem. E haveria menos dúvidas se houvesse essa transparência, Manuel, para concluir. Mas eu vou dizer, isto já não é surpresa nenhuma para mim. Os últimos 2 anos do Sporting, isto eu não quero, eu não vou dizer que aquilo foi intencional, mas eu acho que é falta de qualidade. Acima de tudo, falta de qualidade. E árbitros que se diz que são os melhores árbitros portugueses. Eu lembro-me há 2 anos em Braga, em que Soares Dias tirava o campeonato ao Sporting e o Sporting acabou por ganhar com o tal gol do Mateus Nunes, com o passe do Porro. Com o Sporting a jogar em inferioridade numérica. Desde os 17 minutos. 2 faltas do mais normal que existiu. 2 faltas do mais normal que existiu. Isto é bom que nós... Isto é para os sportinguistas. E no ano passado o Sporting perde o campeonato porque foi enganado nos 2 jogos com o Porto. Que é uma vergonha o que se passou nos 2 jogos com o Porto. E ninguém diz nada. Ninguém diz nada, estás a perceber? E portanto, eu acho que agora, este ano, é como o Miguel disse, toda a gente viu, não houve ninguém que não dissesse que aquilo era para... E ele não tem a coragem, ainda o Porro foi lá e ele disse não sei o quê, que ainda acalmou o Porro, ainda parece que acalmou o Porro. Portanto, eu acho que os árbitros portugueses, se não melhorarem, desistam. O melhor é desistirem. Não estão lá a fazer nada. Portanto, é isso que eu quero. E para concluirmos esta reflexão, até porque temos aqui um antigo árbitro, Pedro, chamo-te naturalmente à conversa. Falámos aqui de formação, também de controlo emocional. Recentemente, o próprio Conselho de Arbitragem e a Federação anunciaram essa intenção de criar uma academia para os árbitros, apostar mais na formação da arbitragem. É um aspecto importante. Concordas aqui com a análise que foi sendo feita em estúdio? Sim, sem dúvida. É necessário melhorar em termos de formação, é necessário melhorar em termos de filtragem e seleção para garantir que os árbitros mais capazes são os que chegam à Liga e não os melhores não fiquem pelo caminho. Portanto, de facto, é necessário fazer muito trabalho, formar os que estão, e ir selecionando cada vez mais para garantir que os melhores são os que arbitram os jogos da Liga. Muito bem, fica então feita esta curta reflexão, mas importante relativamente ao desenvolvimento e ao futuro da arbitragem portuguesa. Avançamos agora para o derby que está aí à porta e para o treino de hoje da equipa do Sporting, que de alguma forma já prepara esse encontro com a formação encarnada. Depois do jogo na Madeira, os Leões regressaram ao trabalho em Alcochete, um treino como habitual de recuperação para os jogadores que foram titulares na partida com o Marítimo e de treino normal para os restantes jogadores que estiveram às ordens de Rubén Amorim. E vamos então já partir para uma curta antevisão deste derby. Eu pergunto-te se de facto é um jogo importante, Miguel, para o Sporting. Acho que a partir de agora todos os jogos são importantes para o Sporting e este, apesar de toda a carga emocional que tem, vale apenas 3 pontos. A receita diria que será sempre a mesma. Temos que respeitar, obviamente, o adversário, mas o que queremos é a mesma vitória. Temos que ter essa ambição, volto a dizer, respeitando o adversário, sabendo onde vamos jogar, mas também sabendo das nossas forças e concentrados e unidos, acredito que temos capacidade para o fazer.
Não deixa de ser curioso que o Sporting volta ao Estádio da Luz, uma vez mais sem um jogador nuclear no meio-campo, Morita. Ainda não é certo, mas segundo o próprio Ruben Amorim, poderia ser, ou seria difícil a recuperação do médio japonês. Um pouco à imagem do que aconteceu no derby da temporada passada no estádio do Benfica. Na altura, João Palhinha não foi a opção. Permitiu essa ausência, no entanto, para Manuel Ugarte se mostrar aos adeptos do Sporting, e foi um dos melhores em campo nessa partida. Acho que não há jogos repetidos, infelizmente, senão seria fácil repetir a receita e repetir sempre as vitórias. Há essa dúvida sobre a possível ou não utilização do Morita, mas também já a certeza do regresso do Pedro Gonçalves, que tem jogado no meio-campo, que fez parte da equipa que vinha nesta senda de vitórias, e por isso não acredito que seja por aí o problema. Acho que temos que ter a consciência que vamos jogar a casa do líder do campeonato, por isso a exigência é máxima, mas, repito, o objetivo do Sporting tem que ser os 3 pontos. À partida sem Morita, Manuel, mas com Pedro Gonçalves é um regresso muito importante para o Sporting. É muito importante, não tenho dúvidas. André, a experiência diz-me que num jogo Sporting-Benfica ou Benfica-Sporting, tudo pode acontecer. Tudo, até uma goleada de exigências antes. Porquê? Porque são duas equipas. É um jogo. Este, para mim, é o jogo do ano no Campeonato Nacional, na Luz e em Alvalade. E este jogo, os jogadores jogam com uma concentração máxima, jogam com um andamento diferente, falham menos. Não podem falhar porque qualquer das equipas tem jogadores de qualidade e não perdoam. E, portanto, eu acho que o Sporting pode estar inspirado. Aqui é assim, a concentração é total, porquê? Porque os jogadores não querem perder o jogo. E quando as equipas se equivalem taticamente, há sempre um brilharete individual que resolve um jogo. E normalmente estes jogos são resolvidos para a qualidade dos jogadores que ambas as equipas têm. E qualquer delas tem jogadores para, numa jogada ou coletiva ou até individual do jogador, ganhar um jogo. E, portanto, eu acho que é o que vai acontecer. Vai ser um jogo muito, muito, muito equilibrado, um jogo com duas equipas a respeitarem-se mutuamente, e lá está, vai ser ganho por qualquer das equipas no pormenor. E o pormenor, espero que seja para o nosso clube. O que é que perspectivas para este derby, João? Perspectiva um jogo com alguns golos, duas equipas a querer atacar, a querer vencer o jogo. Obviamente que o Benfica, estando em primeiro lugar e jogando em casa, tem algum favoritismo, mas esse favoritismo pode criar pressão se o resultado ou se a exibição não estiver de acordo. Nós sabemos que os adeptos muitas vezes tornam-se um momento de pressão, criam um momento de pressão, muitas vezes em momentos da partida que são determinantes. E eu acho que o Sporting, se fizer um bom jogo e se tiver uma boa entrada e se fizer aquilo que habitualmente faz quando consegue finalizar, como aconteceu nestes últimos jogos, à exceção do Marítimo, mas nos últimos jogos, acho que o Sporting, aquilo que também tem sido as equipas de Ruben Amorim neste tipo de jogos e neste tipo de derbys, acho que pode ser um jogo equilibrado, e o Sporting tem, obviamente, independentemente do lugar onde joga, tem obviamente, já foi vencer à Luz, já venceu em casa, também já aconteceu boa derrota nas duas situações, já venceu fora também num estádio neutro. Portanto, eu acho que, independentemente de tudo aquilo que se pode dizer, eu concordo aqui com o Manel. É um jogo que eu acho que pode dar qualquer tipo de resultado. Ainda assim, acho que são duas equipas que praticam um futebol ofensivo, que o Sporting está melhor agora defensivamente e que pode ser essa a grande margem e que pode ser essa a grande diferença do ponto de vista tático. Acho que Pedro Gonçalves é o menor mais-valia para jogar no meio-campo, como é evidente. E acho que o Sporting vai apresentar-se forte, confiante. Acho que este tipo de jogos, os jogadores já estão motivados o suficiente. O Ruben não tem, na equipa técnica não terá de os motivar muito mais. Acho que eles já estão motivados, querem jogar já e querem já ter um bom resultado, porque o jogo do Marítimo não foi o melhor. Portanto, obviamente que o Sporting vai lutar, e os adeptos do Sporting têm que estar, obviamente, com alguma confiança e esperança, porque estes jogos, estes derbys, estes clássicos, nós nunca conseguimos ter um resultado, nem nunca conseguimos adivinhar. É um jogo de tripla, como sempre, independentemente de quem está. Aliás, até se falou durante muitos anos quem estava melhor nos derbys e clássicos habitualmente perdia. Espero que seja o caso agora. Quem está melhor a nível do campeonato não tem esse resultado.
Mas estou confiante. Independentemente dos resultados que às vezes o Sporting tem, eu nunca fico de alguma forma desiludido ou desmoralizado ou envergonhado com as exibições do Sporting. Desde algum tempo para cá que me sinto altamente confiante. E entendo que o futebol às vezes tem resultados que nós não queremos, por vários motivos, mas estou confiante que o Sporting, acho que as duas equipas vão apresentar-se bem. Espero que a terceira equipa também faça o seu trabalho da melhor maneira possível. E, entretanto, está também à porta, Miguel, um derby, mas no futsal. Futsal que viu nos últimos dias Nuno Dias e a sua equipa técnica renovarem contrato até 2027. Continua este casamento perfeito entre Nuno Dias e o futsal do Sporting? Sim, eu acho que desde que o Nuno chegou ao Sporting, creio que em 2012 tem feito esta história perfeitamente incrível, com títulos atrás de títulos nacionais e internacionais e sabendo que é difícil haver casamentos perfeitos, diria que estamos num caso de amor mútuo e que existe essa tal simbiose entre as duas partes. O clube gosta, obviamente, muito do Nuno Dias e diria também que Nuno Dias gosta muito de estar no Sporting. Esta renovação significa que Nuno Dias, como dizias, continua a gostar de estar no Sporting e também identificar-se com o projeto do futsal leonino? Acho que é mais do que isso até, porque não é apenas o projeto do futsal leonino, é uma filosofia que é transversal a todas as equipas do clube e por isso há uma grande aposta na formação, há uma aposta também no produto interno e há o recrutamento dos jogadores é feito com muito critério. Acho que este mix que o Nuno Dias tem conseguido para a equipa de futsal tem dado resultados excelentes e eu desejo, obviamente, é que assim continue durante bons e largos anos. Nós, quando fizemos a renovação do Nuno, até o próprio brincava, a certa altura, e dizia, mas só até 2027, ou seja, acho que há uma conjugação de fatores que, no fundo, permite que este casamento se mantenha durante tantos anos e assim espero que continue. Casamento duradouro entre Nuno Dias e o futsal do Sporting. Avançamos agora para outra notícia que marca esta segunda-feira, a confirmação e a apresentação do espanhol Roberto Martínez como novo selecionador nacional de futebol. Ele foi hoje apresentado na Cidade de Futebol, numa cerimónia que contou também com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. O antigo jogador espanhol de 49 anos vai dirigir Portugal até ao Mundial de 2026. Na apresentação, o ex-selecionador da Bélgica garantiu que a seleção vai sonhar alto em todas as competições em que estiver envolvida. Roberto Martínez comandou a seleção da Bélgica nos últimos 6 anos, nos quais levou os belgas ao 3º lugar no Mundial de 2018. Roberto Martínez foi hoje apresentado como novo selecionador e está então confirmado para comandar os destinos da seleção depois do reinado de Fernando Santos. Miguel, quais é que são as expectativas do Sporting para esta nova era na Seleção Nacional? As mais do que expectativas é desejar toda a sorte do mundo ao novo selecionador, porque se fizer um bom trabalho quer dizer que Portugal conseguirá voltar às vitórias e não é de facto fácil, diria, substituir o treinador que conseguiu mais títulos até hoje pela Seleção Nacional. E por isso, nesta fase, só diria que desejo toda a sorte do mundo e desejo, obviamente, que conte com os jogadores do Sporting para formar a Seleção Nacional. A análise tática tem sempre lugar neste Raio-X Sporting. João, olhamos para jogos da formação e foram vários e com muitas vitórias neste fim de semana, a formação do Sporting, e tu vais olhar em concreto para um momento do jogo nestas equipas. Sim, eu tive a oportunidade de ver os sub-17, os sub-19 e a equipa B e curiosamente os três tiveram um resultado muito positivo. Curiosamente os sub-17 iniciaram agora a próxima fase, estão em 4º lugar, mas com os mesmos pontos das outras equipas, portanto todos têm 3 pontos. O Sporting na equipa B, que muito se falou da equipa B e do processo de formação que tem levado muitos jogadores até a equipa principal. Neste momento, do ponto de vista da classificação, também está em 4º lugar em fase de apuramento e os sub-19 também continuam na próxima fase. Portanto, acabam por ser aqui 3 escalões diretamente ligados, em que alguns jogadores desta idade saltam patamares e jogam no escalão acima para ter um nível competitivo adequado ao seu estágio de desenvolvimento. Portanto, já falámos disso inúmeras vezes e também é importante para os adeptos lá em casa conhecerem e terem sempre acesso a algumas das imagens, a alguns dos jogadores
que acabam por, de alguma forma, fazer as delícias de quem acompanha a formação do Sporting e que tem a oportunidade de ver. Os 3 lances são do sub-17. Este é um momento do jogo de pressão adversária, em que o Sporting é um dos critérios destas equipas, é pressionar na frente, esta equipa sub-17. Esta pressão leva, obviamente, a fecho de linhas de espaço, e depois, linhas de passe, perdão, e depois, obviamente, a ocupação do espaço em zonas de finalização. É isto que o Sporting faz bem, é isto que o Sporting na formação tem melhorado imenso, é isto que faz com que os jogadores também melhorem e tenham um maior critério no momento da finalização e na decisão, e é obviamente este tipo de comportamentos. Os jogadores bem posicionados, o avançado a pressionar o central, e imediatamente o Sporting coloca no momento de transição ali 3 jogadores dentro da área e faz uma bonita finalização. O segundo momento também é do sub-17, uma entrada na zona de espaço, também na zona da área, em que um jogador do Sporting, que vemos ali com o círculo, vai ocupar aquele espaço para poder finalizar. Novamente, mais uma vez, procurar sempre aquela zona, a zona de finalização, e o jogador a aparecer para poder finalizar. Aqui não consegue, não mete bem a bola, Manel sabe isto, na minha opinião, não toca bem, não encosta bem o pé na bola. Não ataca a bola. Não ataca a bola em condições, mas todo o movimento é isto que é bem feito. Obviamente que isto acontecendo várias vezes durante a partida, e é isto importante ensinar aos jovens, que independentemente depois da forma como finalizam, se conseguem fazer da melhor maneira, mas a forma como pensam, como atacam o espaço, como procuram as costas dos adversários, como de alguma forma orientam o corpo no sentido da finalização, ajuda muito àquilo que é o sucesso na sua formação, e aquilo que é o sucesso depois na transição para os escalões acima, como é aquilo que acontece. Os sub-17 venceram por 1-0 o Feirense. Exatamente. Sim. Os sub-17 tiveram este bom resultado, os sub-19 venceram por 2-1 também, e a equipa B também teve um resultado de 2-1. Portanto, agora vem o lance da equipa B. Foi 1-0, desculpa, o sub-19 é que foi 2-1. Agora é aqui o lance da equipa B. Também há um lance de transição rápida em que o Calai, que fez uma partida extraordinária, defendeu um penalti e fez uma defesa muito boa na segunda parte. Vemos aqui novamente um jogador a atacar o corredor lateral, a zona da área novamente a ser o foco para este jogador, e já lá o jogador do Sporting no corredor central, o avançado a aparecer em zona de finalização, um jogador no segundo poste e obviamente depois outro jogador dentro da área. Portanto, temos aqui um critério de ter sempre 3 a 4 jogadores dentro da área. A zona de finalização que o Sporting ataca é praticamente sempre na frente do guarda-redes. Os movimentos dos jogadores do Sporting de atração aos corredores laterais e também do outro central, como vemos aqui o central mais encostado aqui ao lado direito, também a obrigar a sair da zona para criar uma situação de 1 contra 1 na área, e depois rapidamente o Sporting cria sempre 1, 2, 3 jogadores, quer no processo de formação, quer na equipa de sub-17, quer na equipa de sub-15 também, quer na equipa sub-19, quer no sub-23 e também na equipa B. Portanto, isto tudo ajuda a ter um modelo de jogo, independentemente daquilo que é o sistema de jogo que a equipa apresenta, sem 4-3-3, sem 4-4-2. Isto ajuda a que os jovens também cresçam nesta ideia de como atacar o espaço, de como ter este tipo de comportamento, porque isto também vem na equipa principal, vem os 3 jogadores da frente a atacar aquela zona, vem os 3 jogadores da frente a ocupar as zonas atrás da linha defensiva, as costas dos adversários, a procurar sempre o espaço, quem não tem a bola a procurar o espaço, e habitualmente os jogadores do lado direito, quer o Porro, quer o Nuno Santos, quer muitas vezes também quer o Rochinha, quer os jogadores que ocupam aquela posição, a criar situações de atração com a bola e depois colocar a bola em zona de finalização. São comportamentos que, quando chegarem à equipa principal, já não vão estranhar. Este é o paradigma, é haver sempre um comportamento, quer da formação, que tenha este tipo, que tenha independentemente do modelo que jogue, se é algum avançado, se é com 2, mas ter sempre aquela zona como uma referência de ataque, ter sempre os corredores também como atração da equipa adversária e ter sempre a bola colocada naquela zona, independentemente do jogador estar lá ou não. Vimos 3 passos em que o jogador não estava lá, os 2 passos para o gol em que o jogador não estava lá, mas é essa a grande procura do espaço, que é muito importante na formação, a procura do espaço à entrada da área, e a forma como atacam a bola também é determinante. Muito bem, dia triste hoje para o futebol português e para o Sporting Clube de Portugal, o falecimento de Ferenc Mesaros, hoje com uma natural nota de condolências apresentada pelo Sporting Clube de Portugal, que eu passo a citar. O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Ferenc Mesaros, que faleceu hoje aos 72 anos. Ferenc Mesaros começou a jogar futebol na Hungria, onde nasceu, e chegou a Lisboa para assumir a baliza do Sporting Clube de Portugal no início da época de 1981-82, mantendo-se de verde e branco também em 82-83. Nesse período em que somou 80 jogos, destacou-se como um dos melhores guarda-redes estrangeiros que passaram por Alvalade e conquistou 3 títulos, um campeonato nacional em 81-82, uma taça de Portugal e uma supertaça, estes 3 títulos garantidos nesta temporada de 1981-1982. Depois de terminar a carreira de jogador, regressou ao Sporting na temporada de 1995-1996 para ser treinador de guarda-redes da equipa técnica, na altura liderada por Carlos Queiroz. Aos familiares e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube. Miguel, a despedida de uma das grandes figuras, uma figura que marcou claramente a história do futebol do Sporting.
Sim, eu falava há bocado com o Manel que, apesar dos meus cabelos brancos, nasci apenas em 74 e as primeiras memórias que eu tenho do Sporting a vencer títulos são com o Mésaros na baliza. Lembro-me, falávamos há bocado da festa da vitória já com o Sporting campeão na época de 81-82, por isso em 1982, em Alvalade, quando o Sporting ganhou 7-1, se não estou em erro, e também esta Taça de Portugal foi a que ganhámos 4-0 ao Braga, se não estou em erro também, no Estádio Nacional, e também estava lá, e por isso o Mésaros foi um dos heróis da minha infância. E a Supertaça foi 6-1 também ao Braga. Também, mas eu a Supertaça, confesso, não me lembro. Não. Os outros dois jogos lembro-me muito bem. Tive a sorte de presenciar os dois. Falava hoje com um amigo meu que se lembrava que já na despedida dos jogadores, porque houve invasão de campo, o Manel e o Mésaros e todos os outros saíram de cuecas, chuteiras e meias, alguns até sem meias, e que ele apertou a mão ao Mésaros e se lembrava ainda hoje se lembrava desse momento e que tinha ido para casa praticamente sem lavar a mão, porque o Mésaros já estava sem luvas, já estava sem nada, que aquilo, naquela altura, as comemorações tinham outro espírito, um espírito popular também, mas enfim, havia estas interações entre a equipa e os adeptos, mas por o meu conhecimento do Mésaros, enfim, era apenas de vê-lo ao longe. Temos aqui o Manuel Fernandes que conviveu com ele, partilhou o balneário, era amigo. Acho que o Manuel dirá com certeza mais alguma coisa. Manuel, de facto, o Mésaros foi muito importante para a conquista destes 3 títulos. Como ouvimos aqui, um dos grandes guarda-redes estrangeiros que passou pelo Sporting. Mas também faz sentido recordá-lo, por outro lado, ainda hoje o Joaquim Melo, que foi também a sombra dele nessa temporada, recordava a importância dele no balneário, o espírito positivo. É dessa forma que faz sentido também recordá-lo? Olha, eu quase que posso garantir que foi o melhor guarda-redes estrangeiro que passou por Portugal, pelo Sporting. E estou a dizer isto com convicção. Estou a dizer isto porque vi como ele defendia, como ele comandava a defesa, como trabalhava, e de facto era. E depois como era em espírito de grupo. Nós não o tratámos por Mésaros, era por Bobó. E a família sabe que eu trato-o por Bobó e a família também o trata, mas com carinho. E, portanto, o Mésaros fez 2 épocas no Sporting extraordinárias. Eu depois tive a felicidade de ir acabar a minha carreira com ele a guarda-redes do Vitória de Setúbal e eu a ponta de lança. E no ano seguinte eu fui treinador dele e teve histórias maravilhosas. E eu acho que o Mésaros é uma pessoa, para além da classe que tem como jogador, como homem, é uma pessoa que estava sempre muito atenta a todos os pormenores. E eu acho que Mésaros foi, para mim, foi o melhor guarda-redes estrangeiro, porque não pode esquecer também o meu querido Damas. Eu estou a falar só dos que jogaram comigo, não estou a falar daqueles que não jogaram comigo. Acho que ele e o Damas foram os melhores guarda-redes que eu vi, e cada um da sua maneira. Eu lembro do Mésaros a meter a bola, a lançar, a isolar um jogador com a bola com a mão, porque a bola ia para lá do meio campo. No Southampton fez isso. Uma loucura. A bola para lá do meio campo isolou um jogador, o Oliveira, foi o Oliveira. E portanto, Mésaros merecia tudo. E eu estive hoje a falar com a família dele, com a mulher, a apresentar as minhas condolências também. E gostava de estar na despedida dele, mas vamos ver, porque disseram-me que o funeral possivelmente será só daqui a 2 ou 3 semanas e vamos ver. Depois vou receber informações. Estamos mesmo também a terminar, Manuel, contanto que privou com Mésaros no Sporting, no Vitória de Setúbal. Alguma história para finalizar que gostasse de recordar? Muitas. Com ele tenho muitas histórias. Mas, por exemplo, o Mésaros já era uma pessoa que não bebia álcool. E nós fomos jogar
tínhamos eliminado o Southampton, fomos jogar ao Neuchâtel Xamax. E perdemos 1-0. Eliminámos o Southampton, que era uma grande equipa, e perdemos com uma equipa pior, e perdemos 1-0. E depois eu estava chateado, pus-me lá no bar, os meus colegas saíram, o treinador deixou-os sair, e eu fiquei ali com ele. E eu disse, pô, ele pediu-me para beber uma cerveja, pediu-me autorização para beber uma cerveja. Eu disse, então, se eu estou aqui a beber 2 ou 3, tu também podes beber. Mas ele não, ele não podia beber álcool. Quando bebia uma, tinha que beber um monte delas. E então depois eu queria que a gente fosse até com os colegas. Eu agora vou aqui de táxi para... E ele foi sozinho. Portanto, era coisas... Tínhamos histórias com ele espetaculares. Ele era divertido, era uma pessoa... É daquelas pessoas que nós gostamos de ter como amigos, sabes? Ele não fazia... Não desconfiava com ninguém, era uma pessoa brilhante. Para mim, foi de facto uma tristeza. Muito obrigado, Manuel, por essa história, sobretudo, e por ter estado aqui connosco neste Raio-X Sporting. João e Miguel e Pedro, também agradeço a vossa presença, o contributo que deram para este Raio-X Sporting, que está então de regresso na próxima semana.